Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Digam amém. Para mim é uma alegria imensa estar com os irmãos, mais uma vez, nesta casa de oração, cultuando e adorando a Jesus, que é o nosso prazer e alegria em estar na casa do Senhor. Quero fazer minhas palavras do salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não tem coisa melhor. Tributar a Deus pela vida do pastor desta igreja. Deus abençoe o pastor. Aos obreiros desta casa, que Deus continue dando graça e vos abençoando em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Antes que eu ministre, eu vou louvar a Deus com uma canção bem conhecida. Eu já falei com os irmãos aqui que vocês vão me ajudar no final. Eu já falei para o rapaz colocar o playback para mim ali. No final eu canto com vocês, vai ser gostoso demais. Em nome de Jesus. Quantos creem que Deus tem uma palavra para nós aqui? Diga assim: eu quero ouvir. Tem certeza? Amém. Pode soltar, meu querido. Glória a Deus. Muito distante daqui, me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Cante bem forte comigo, igreja. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei
Glória a Deus, glória a Deus. Quem almeja entrar pelos portões, oh, aleluia, que lindo será esse grande dia em que a igreja de Jesus aguarda ansiosamente. Deus me deu uma palavra, e desde a noite de ontem, eu estava deitado, e o meu coração ardeu, quando o Espírito do Senhor me lembrou deste texto. E eu quero com os irmãos, nesses momentos que nos restam, trazer aquilo que Deus tem para cada um de vós. Existem dias em que Deus quer falar conosco de uma forma, e há dias em que Deus quer simplesmente conversar com a gente. E hoje é uma noite de conversa. Diga para o seu irmão: Deus quer conversar conosco. E nessa conversa, Deus quer que nós reflitamos, pensemos, pesemos na balança tudo aquilo que nós vivemos e o porquê Deus nos permitiu ainda estar aqui. Se eu perguntasse para algumas pessoas que aqui estão, se você não tivesse sido alcançado pela graça, com certeza você diria: eu não estaria mais aqui. Eu posso fazer minhas também estas palavras. Se a graça de Deus não tivesse me alcançado, eu não estaria aqui. Abram comigo as vossas Bíblias no livro do Eclesiastes, no seu capítulo de número 3. Eu vou pegar outro microfone aqui, pastor. Esse aqui está descendo aqui bastante, não está parando não. Está meio... Obrigado. Obrigado, irmão. Eclesiastes, no seu capítulo de número 3. E o verso de número 1. E vamos até o versículo de número 8. Você pode se colocar sobre os pés por um instante, para que possamos ler a santa palavra de Deus. Quantos encontrou, digam comigo amém. Diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E todos digam graças a Deus. Curve a sua cabeça por um segundo. Querido Deus, uma vez mais, diante da tua presença aqui estou. Abre-nos a porta da tua palavra.
e que a tua palavra venha fazer aquilo que lhe apraz no coração dos teus filhos. Em o nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Queridos e amados, os leitores da Bíblia conhecem muito bem o autor deste livro. Esse livro, ele foi escrito pelo rei e poeta Salomão. Salomão escreveu 3 livros na juventude, na força da sua juventude. Ele escreve a respeito do amor, quando ele escreve o livro de Cantares, falando a respeito de um homem apaixonado, de um homem que se devota e que se entrega para sua esposa, e da mesma forma a sua esposa. Ele também escreveu o livro de Provérbios, já numa idade madura, um homem que o seu reino estava estabelecido, um reino famoso. Salomão era conhecido por sua sabedoria incomparável. Deus o tornou um dos homens mais sábios do seu tempo. A Bíblia diz que quando ele pede para Deus sabedoria para cuidar da nação, porque Deus deu a ele a liberdade de pedir o que ele quisesse, e ele humildemente pede: Senhor, dai-me sabedoria para cuidar do teu povo. E Deus disse: por isso te darei sabedoria, e enquanto você viver, não terá um homem na terra com a sabedoria que você terá. E por isso ainda lhe tornarei um dos homens mais ricos, um reino próspero. E a Bíblia diz-nos que no tempo do reinado de Salomão não houve guerras, foi um reinado de paz. Líderes de outros países, de outras nações, vinham para ver e assistir o que se falava a respeito de Salomão. Mas já esse homem se perde em meio ao caminho. E depois que ele se perde, ele permite que o seu reino, que era também a terra em que Deus havia escolhido para manifestar sua glória em meio ao seu povo, ele começa a trazer mulheres de outras nações, casando-se com elas numa aliança política, mas também essas esposas traziam para a cidade santa, traziam para o meio do povo de Deus costumes, outros cultos, outros deuses para serem adorados. E isso foi fazendo com que Salomão se perdesse no meio do caminho. Já no livro do Eclesiastes, você vai ver no capítulo 1, já logo de entrada, ele vai falar, no versículo 2, ele vai falar: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele fala da vaidade humana, o quanto que um homem se envaidece, se permite ser levado pela vaidade, mediante alguns momentos da sua vida, nos momentos bons, nos momentos áureos, de alegria, de festa, de prosperidade, de saúde. Às vezes o homem
se envaidece tanto que se esquece que tudo isso não é dele. Tudo isso é permissão de Deus. Nenhum de nós que aqui estamos porque somos os mais bonitinhos de casa. Você não está aqui porque você é o mais inteligente, porque você é o mais aquisitivamente poderoso. Não. Você está aqui porque há um tempo determinado por Deus para isso. Aí você observa que quando você lê o livro do Eclesiastes, já não é mais o moço apaixonado, e nem tampouco o homem de meia idade, sábio e experiente, mas já um homem velho, desgastado pelo tempo, e que quando ele olha para tudo que a sua mão produziu, no capítulo 2 você vai ver os prazeres e as riquezas que esse homem narra no capítulo 2. Um homem que construiu, que edificou, que fez tantas coisas. Agora você vê a sua narrativa de um homem, como que eu posso dizer, totalmente decepcionado no final de tudo, pastores. Um homem que se decepcionou consigo mesmo e com a sua própria vaidade. Aí ele olha para dentro de si e começa a olhar e dizer que tudo isso, criar, plantar, correr, ter tudo, e a Bíblia diz que ele diz assim, ó, tudo que os meus olhos viram, eu não os privei de ter. Tudo que Salomão olhava e gostava, ele tomava para si. O reino dele era muito próspero. Segundo alguns historiadores dizem que foi o tempo em que o imposto no meio do povo judeu era um imposto mais alto de toda a sua história. Mas observe bem, há uma fala de Salomão que me chama a atenção. Ele diz que tudo isto que ele fez não era nada, era como se corresse atrás de vento. Eu nunca vi ninguém correr atrás de vento. Você já viu? Eu já vi alguém correr contra o vento para soltar pipa. Quem já soltou pipa aqui, levanta a mão. É assim, contra o vento, né? Para soltar pipa, mas alguém correndo atrás de vento para pegar o vento. O que ele está dizendo? Que tudo isso é fútil. Tem um hino do Marcos Antônio, que ele vai falar muito bem sobre isso, que é o hino chamado das Três Coroas. Ele fala que uma coroa de ouro de um rei na cabeça de um rei, que há muito tempo a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. E esse rei que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou e então morreu. Ele vai falando sobre isso, do vigor de um atleta, da coroa de um atleta, que mesmo depois de tantas vitórias, a sua coroa, que era o símbolo da sua força e do seu vigor físico, depois de um tempo ele envelhece, fica doente e está à beira da morte, ele despreza também tudo aquilo. E aí Salomão olha e diz claramente que tudo isso é como correr atrás de vento. Tudo que eu fiz, tudo que eu plantei, tudo que eu edifiquei, nada disso me adiantou. Mas o que Deus me trouxe nesta noite para transmitir ao teu coração é algo muito simples, porém poderoso. O texto do capítulo 3
ele continua pensando na narrativa da sua vida. Aí ele reconhece, há um tempo determinado, e há tempo para todo, ele não diz alguns, ele diz todo, propósito debaixo do céu. Ele vai falar sobre a soberania de Deus, a soberania de Deus sobre o tempo, porque o tempo é algo invencível. Digam comigo, o tempo é invencível. Ele observa que tudo tem um tempo determinado. Eu fico olhando às vezes, nós estamos em um final de ano, e quando chegar no dia 31 de dezembro, que é o culto da virada, e que nós dobramos os joelhos à meia-noite em ponto, parece que trazemos a mesma oração do ano que se passou. Senhor, esse ano agora vou fazer a tua obra. Esse ano o diabo vai urrar na minha mão, porque vou ganhar alma, Jesus. Esse ano, não vou faltar escola bíblica dominical, já comprei até a minha revista. Esse ano, Deus, eu vou evangelizar, vou fazer muito mais do que fiz esse ano. Quero ganhar mais almas, pelo menos umas 30 almas nesse ano. E aí quando chega o final do ano em que a gente fez essa oração tão fervorosa, aí eu fico olhando a nossa cara de pau. Se Deus pedisse a nós relatório do ano, o que nós apresentaríamos para Ele? O que teríamos para apresentar? O que teríamos para mostrar? Aí Ele está dizendo, há tempo para todo propósito. Nós estamos dentro de um tempo, sim ou não? E esse tempo aqui agora, esse tempo nunca mais, olhe bem, nunca mais acontecerá. Nunca mais. Nós podemos fazer a réplica deste culto, escute bem, colocar cada irmão no mesmo lugar, os mesmos irmãos que aqui estão, mas não será a mesma coisa. Eu digo que cada momento da nossa vida, ele é único. Não existem dois momentos como o outro. Alguém pode dizer, eu não sei, mas alguém já passou por isso? Você está numa situação e você parece que já viveu aquilo. Quem já passou por isso? É estranho, não é? Mas nós não temos déjà vu dessa forma. Se você não aproveitar o tempo, você perde tempo. Quem entendeu diz amém. Aí ele vai falar de tempos, ele usa 14 pares de tempo. 28 tempos na vida de um homem. Ele vai falar de nascer e morrer. Quando alguém nasce, ele vive 5 minutos e depois morre. Quantos tempos ele viveu? Alguém pode me falar? Quantos tempos ele viveu?
2 tempos. Nasceu e morreu. 2 tempos. Eu, nos meus 54 anos de vida, eu já passei por bastante coisa nos 28 tempos. Muita coisa eu já vivi. Podemos dizer aqui aos irmãos experientes de vida, que já viveram 27 tempos. Só nos resta um. Que esse tempo, tem irmão que, está excomungando, está amarrado, está repreendido. Está repreendido. Eu nem vi meu neto nascer ainda. Eu nem vi meu bisneto nascer. A gente está sempre inventando uma coisa para fugir dela. Mas olhe para a minha cara preta aqui. Ela é implacável. Quando ela vier, ela não manda bilhete, não manda no WhatsApp. Estou chegando. Que nem o seu amigo que vem de São Paulo passear, seu parente, seu filho, seu neto. Ai, meu netinho, vou preparar tudo para ele, glória. Quando ela vem sem aviso. E ela pega muita gente de supetão. Aí às vezes a gente pergunta, Deus, por quê? Porque Ele está no tempo, irmão. Tudo quanto está no tempo tem um período determinado. Ele fala de nascer, morrer, plantar, colher. Embora essas atividades que nós já vivemos ela, de chorar, de sorrir, de ganhar, de perder, de plantar, de colher, de viver tempo de guerra, viver tempo de paz, não é? Muita gente já diz assim, eu já vivi os 27 tempos, pastor. Mas o que Deus está dizendo para nós é muito simples, porém, que nos coloca em um sinal de atenção. Um culto como este, nós temos que trazer a nossa melhor adoração. O nosso melhor culto. Porque não vai haver outro culto. Tem gente que entende que os melhores cultos são os congressos, onde tem pregador famoso, cantor famoso. Mas não, o culto como Pedro, o Tiago e o João, são os melhores cultos. Os cultos com a multidão são os melhores cultos. Porque no primeiro, com o João, com o Pedro e com o Tiago, Jesus está presente. Com a multidão, Jesus também está presente. E não importa o que eu esteja vivendo, parece que o nosso culto se torna um culto gradual devido do nosso momento psicológico, do nosso momento em que estamos vivendo. Meu culto só vai ser o melhor quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, está tudo para cima, glória, está tudo dando certo, dinheiro na conta, muita saúde, passeio, glória de... Aí o nosso culto é fogo e brasa. Aí Jesus permite que a luta chegue, que a dificuldade venha, que a gente perca alguma coisa, que a gente, esteja doente, a saúde se vai,
A gente chega no culto com uma cara de cachorrinho que caiu da mudança, achando que vão convencer Deus. Ei, olha para mim, tu vai ter que passar, é um tempo determinado, mas vai passar. Diga para o teu irmão, vai passar. Eleba, chora. O tempo é aí, o homem quer vencer, olhe bem, o homem tenta vencer o invencível, pastor. O homem tenta vencer, meu amigo, o que é invencível. O homem, para tentar driblar o tempo, porque nós vivemos numa geração fitness, uma geração atlética, moderna. E hoje a gente vê até uns senhores bombados por aí. Alguém diz, nossa, olha só, um velho parecendo um menino de 20, nunca. Ah, mas olha os bíceps. Ele tem um, irmão, olha para mim, fala assim, corpo. Tempo, irmão, é implacável. Vai tudo mudando de dentro para fora. Pode espichar aqui, pode cortar na nuca e grudar o negócio. Tem gente que já anda assim, de tanto que já puxou. Olhe para mim, irmão, é sério. Não dá para vencer o invencível. Nós vemos as senhoras, irmãos, senhora que tem que pedir bênção, quer andar que nem menina. Me ajuda aí. Uns irmãos velhos, bom de tomar vergonha na cara, quer andar que nem menino, garoto, roupinha justinha, agarradinha no couro, murcha a barriguinha para dentro, mas quando solta aquele tamanho de pança, estica para lá e fica andando. Pensa, um tetinha caída. Irmão, o tempo é implacável, meu filho. Você não vence tempo, irmão. Não adianta, pode estar cheio de músculo, mas dizer, ele tem 70 anos, o coração dele já tem 70 anos que está batendo lá dentro. Os pulmões são pulmões de 70. Os rins é de 70. O fígado é de 70. Aí diz, não, ele é um menino. É nada, irmão. É um velho, um idoso. Isso é não aceitar as realidades. A gente luta com o que a gente nunca vai poder vencer. Você pensa que ela se preocupa? Ela diz assim, ó, não se preocupa não. Quando tu cansar eu te pego. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela tem medo de envelhecer. Vive aplicando aqueles trem na cara. Quase que morre. Um amigo meu, um pastor, chegou de mim, Gerson, rapaz, estou ficando careca, estou ficando velho. Eu falei, bem-vindo ao clube, irmão. Estou ficando velho, meu irmão. Nossa, eu não queria ficar velho. Eu falei, meu irmão, é simples. Você crê que a tua oração tem poder? Graças a Deus. Pede para Jesus te levar. Ponto. Acabou. Tu vai morrer novinho. Aonde, irmão? Aonde? Ninguém quer morrer não, irmão. A gente quer aproveitar esse tempo. Olhe bem aqui, não desgrude, não preste atenção, não. A gente quer aproveitar esse tempo demais. Mas o tempo que Deus deu para cada um de nós não sabemos quanto é. A Bíblia diz em Salmos 31:15 que os nossos dias estão gravados na palma da mão de Deus.
Deus está dizendo, tem um tempo determinado para você ficar aqui. E às vezes no tempo em que a gente está aqui, a gente não segue o conselho que Paulo dá aos Efésios, capítulo 5, e versículo 16, remindo o tempo. Sabe o que quer dizer a palavra remir? É você aproveitar, é você selecionar os melhores momentos e vivê-los da melhor maneira possível. O tempo é tão gostoso você vivê-lo, porque Deus nos deu presentes nesse tempo. A nossa família é um presente de Deus. E eu percebi isso na gente. Quando a gente sai cedo para trabalhar, a gente sai de casa, a gente volta, pastor, e a gente se sente tão feliz porque chegou. Mas a gente que mora em São Paulo, numa correria grande, você não sabe se vai e nem sabe se volta. Você sai de casa, a sua intenção é voltar, sim ou não? Mas às vezes não volta, porque o tempo se expirou. A Bíblia nos diz em Salmo 84, quando ele diz: como é bom estar nos teus átrios, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Olhe bem, ele está dizendo assim: a segurança e o prazer de chegar na casa do Senhor. Mas eu percebi que quando eu saio para trabalhar, quando eu saio com o meu carro da garagem, eu fecho os olhos, falo com o Senhor e vou trabalhar. Quando eu volto, que eu ponho a chave no meu portão, eu abro o meu portão, e quando eu entro, eu suspiro. Todos nós fazemos isso sem perceber, automaticamente. Porque quando saímos para fora daquilo que é o lugar, o nosso reduto de paz, o nosso reduto de amor, o lugar onde somos amados, queridos e respeitados, a gente entra e suspira: cheguei no lugar em que devia chegar. Às vezes tem pessoas que não vê a hora do relógio dar 5 horas para ele chegar em casa, mas já tem outras pessoas que quando vai dando 4h30, 4h31, ele vai ficando apavorado, porque está chegando o momento de ir para casa. Por incrível que pareça, tem pessoas que se agoniam quando vai chegando o tempo de ir para casa. Essa mensagem que Deus me mandou trazer hoje, ela tem endereço e CPF. A sua casa é o lugar mais importante da tua vida. E Jesus me mandou aqui nesta cidade, porque eu pergunto a Deus: por que eu estou aqui? E eu não prego mensagem para agradar ninguém. Eu prego o que Deus me manda pregar.
Jesus quer mudar a história em lares aqui. Espera aí, pastor, mas quem não tem problema? Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas nós precisamos entender que o tempo que temos é muito pouco. Alguém diz: eu sou jovem, eu sou novo, eu sou nova, sou bonito, sou bonita, tenho muita vida pela frente. Quem disse? É o que nós imaginamos e queremos, mas nenhum de nós iremos dizer: vou chegar aos 100, vou chegar mais perto. Ninguém aqui tem o poder de dizer que amanhã acorda. Alguém pode dizer que amanhã acorda? É a nossa vontade de acordar. Mas e se o tempo nosso expirou? E Jesus nos chamar, não dá tempo para consertar o que ficou estragado. Não dá tempo para voltar e pedir perdão. Não há tempo de voltar para perdoar. Não há tempo, não tem tempo. Depois que o fio de prata é cortado, não tem mais volta. Valorize cada minuto de ar que os teus pulmões inspira e expira. Valorize as pessoas que estão ao seu redor. Valorize a igreja em que Deus te plantou. Valorize a esposa, valorize seu marido, valorize seu filho, porque depois que tudo terminar, não tem como arrumar. Arruma hoje, se possível. Arruma agora, se possível. E a gente tem aquele negócio do fleumático, aquele negócio do sanguíneo, aquele negócio: não, o meu temperamento, olha, Deus sabe como que eu sou. Claro que Ele sabe. Ele sabe que você tem um gênio ruim. Ah, Jesus sabe que o meu gênio é muito forte. Eu sou difícil de perdoar. Cuidado, se você não liberar perdão, diga para quem está do teu lado: vai ficar estreito. A gente quer pregar amor, mas não perdoa quem nos afronta. A gente vive na nossa... Irmão, eu não tenho osso na língua. Eu vou falar dentro dos nossos muros, que é para ser um lugar de reduto de paz, é um campo de guerra. É a madeira quebrando, pau quebrando, é um contra o outro. Mas o que me chama a atenção é filho rebelde, respondão, respondona. Ai, mãe, dá licença, mãe. Eu não sou mais criança, porque adolescente gosta de falar isso. Eu não sou mais criança, mas não paga a conta. Eu não sou mais criança, mas não lava a roupa. Eu não sou mais criança, mas não paga água, não paga luz e nem internet. Ai, meu Deus. Aí quando alguém vai, quando o tempo expira, pode perceber em velório, os que mais gritam, os que fazem os maior pampeiro em velório,
é os que estão com remorso. Viu? É aqueles que mais fizeram afronta a quem está lá dentro do caixão. Só que morto não escuta. Morto não responde. Morto não sente. Morto não sente nada. Aí alguém chora, mas eu queria tanto falar que te amo, porque não fala enquanto ela estava viva. Por que não fala? Eu tenho um orgulho aqui, quebra esse orgulho em nome de Jesus. Quebra esse orgulho, chega em casa e diga: mãe, eu te amo, pai, eu te amo, marido, eu te amo, mulher, eu te amo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Eu conheci uma família na cidade de Campinas, um presbítero, o filho rebelde, músico da igreja, 3 anos sem falar com o pai dentro de casa. Quantos anos que eu disse? 3 anos sem falar com o pai dentro de casa. Passava pelo pai como se fosse nada. Se fosse meu, estava na água. Se fosse meu, estava na água. Estava. Oxe, se não estava. Mudo meu nome para Gersa, se não estava. Dentro da minha casa, comendo a minha comida, bebendo o que eu pago. Não fala comigo, não me fala. Opa, não, meu fião. Caminho da roça. Vai. E um dia num culto, esse moço olhava para o pai, e o coração dele queimava, de vontade de falar com o pai. Era um congresso num domingo de manhã, e o pai dele gostava muito de corrida, de Fórmula 1. E acabou o congresso, ele chegou em casa, o coração ainda inflamado, ele olhava para o pai, querendo pedir perdão para o pai, mas 3 anos sem falar. E aí ele disse para a mãe: mãe, eu vou na casa de um amigo e já estou voltando. E aí a mãe liga: vem para cá depressa. A mãe estava na cozinha fazendo a comida, o irmão no sofá vendo a corrida, e o tempo dele expirou. O fio de prata foi cortado. Esse moço ficou numa situação de dar dó. Eu disse para você que Deus me trouxe aqui para conversar. Sabe o que eu acho gostoso quando a igreja fica assim, quietinha? É porque eu sei que Deus está tratando com gente lá no íntimo da alma. Não perca a oportunidade de fazer valer. Você pode passar prova na rua, perseguição no trabalho, vizinho perturbado querendo tirar a tua paz, mas dentro da tua casa, em nome de Jesus, seja um reduto de alegria e de paz. Libera perdão. Liga para quem você não fala há tanto tempo. Porque aí nós é tão orgulhoso. Não, eu só falo se ela falar comigo. Se não falar comigo, eu não falo não. Quebra o orgulho. Alô? Tudo bem? Estou ligando para te pedir perdão. Você não sabe o tamanho do poder que existe a palavra perdão. Ela quebra cadeias no mundo espiritual. Porque enquanto você não perdoa, não é quem te afrontou que está no problema, mas você. Porque quem está amarrado a não pedir é você.
Mas espera aí, pastor, mas olha, é difícil. Não é. Não é difícil. Difícil é você dizer para mim, eu nasci no berço evangélico, nunca conheci o mundo, sou crente desde criança, já estou em idade, casei na igreja, minha família toda na igreja, e a gente morre velho, crente, e não ir para o céu. Meu Deus, é não valorizar o tempo. Faça valer o seu tempo. Tempo de buscar. A gente vive como numa gangorra. Tem dias em que a gente está bem e tem dias que a gente está pior. A gente é temperamental. Há dias em que a gente está esbanjando e distribuindo alegrias e sorrisos. Mas tem dia que a gente está querendo matar um. Sim ou não? É ou não é? Tem dia que a gente vem caçando alguém para chamar a gente de bonito. Para a gente tacar uma madeira na cabeça dela. Para desestressar. Isso é coisa de gente. Mas tudo isso passa. E vontade é uma coisa que vem, mas vai. Agora, atitudes, quem tem que tomar somos nós. Existem coisas que ela vem, mas ela só vai se você fazer com que ela vá. Se você não lutar para ela ir, ela vai continuar. Jesus entrou em alguns lares e trouxe mudança e transformação. E eu vou dizer uma coisa que talvez você discorde de mim. Mas o que acontece nos nossos dias é, Satanás lançou um burburinho de que tem muito pastor fofoqueiro. E tem muito crente que não gosta de abrir o seu coração para o pastor. E a Bíblia nos orienta. Falai as vossas necessidades aos santos. Ah, não vou falar minha vida para ninguém, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas quando está por um fio de linha, que não dá mais para suportar, que o negócio já está arrebentando, pastor, vai na minha casa, socorre. Às vezes já é tarde, aí vem um preço a pagar. Não devemos deixar Satanás entrar dentro do nosso coração e plantar orgulhos. E a Bíblia diz em Salmo 68, que se houver raiz de amargura no meu coração, a minha oração não pode ser ouvida. Os homens que Deus colocou como os nossos líderes, pastores sobre nós, eles têm o poder delegado pelos céus, para impor a mão sobre a tua vida, para orar pelos da tua casa, e você receber a vitória da parte de Deus. Fale, mas é minha vida particular, irmão. Converse com o seu líder. Não permita que Satanás destrua o que Deus edificou. Por que eu falo isto? Pastor, pergunta para mim, você já passou por isso? Pergunta para mim, por favor. Pode perguntar, irmão, está com medo de perguntar? Pergunte. Claro que já. Óbvio que já. Houve
Houve dias em que eu e a irmã Valéria olhavam um para o outro assim, ó, saía fogo. Só que ele é mais brava do que eu, né, irmão? Então já viu. E ó, as palavras que eram dentro do... Nós vamos largar a mão, vamos separar. Olha, separar. E aí vinha aquele orgulho, vou falar com quem? Vou falar com Jesus. Vou falar com o céu. Senhor, eu sou pastor, como é que eu vou chegar no meu pastor e falar que a minha casa está assim? Olha só o orgulho. Ou o pastor não passa dificuldade? O obreiro não passa dificuldade? Claro que passa. Mas a gente às vezes é tão orgulhoso que nós deixamos a coisa rolar bancarrotas. Porque Deus colocou alguém com uma autoridade sobre nós. Eu disse, Jesus, entra na minha casa, muda a minha história, muda a minha vida, faz a coisa acontecer. E o Senhor não me falava nada. E um dia, o Senhor falou comigo, pela manhã. Eu coloquei diante de ti, o meu servo. E eu entendi da hora. Quando eu levantei da oração, peguei meu telefone, pastor, preciso conversar com o senhor. Está acontecendo. Preciso do senhor na minha casa para me ajudar. Aleluia. A minha casa está se destruindo, pastor. Meu lar está dividido. E Jesus diz que reino dividido não subsiste. Meu pastor disse, eu posso ir que dia? Eu falei, amanhã, hoje, na hora que o senhor quiser. Eu vou à tarde. Aguardo, senhor. Meu pastor foi na minha casa, sentou conosco, nos aconselhou, impôs as mãos sobre nós, e hoje vivemos em harmonia para a glória de Deus. Tem horas que a gente quer ser muito crente demais, mas não dá, vaso. Tem horas que você quer ser santo ao extremo, mas você não consegue. Ah, não, Deus vai entrar e vai fazer. Pede ajuda, meu irmão, pede ajuda. Faça valer o tempo. Faça com que esse tempo seja valorizado, seja rico. Porque quando ela chegar, o momento em que tudo acabar, não haja em nós remorso, não haja em nós arrependimento por não ter feito o que era para fazer. Filho, honre teu pai. Filha, honre teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam melhores. Plante uma semente de obediência, porque Deus vai te honrar lá na frente. Eu sempre digo para a irmã Valéria, olha filha, se me fosse dado a escolha de nascer de novo, e fosse escolher alguém para a minha vida inteira, eu ia desenhar alguém como você. Eu ia pedir no meu rascunho, você. Mas como nós não temos uma segunda chance, faça valer a única. Olhe para alguém que está ao teu lado, diga para ela, para ele, faça valer a única chance. E quando tudo comigo está bem, a minha casa está bem. Eu já vi muita gente passar situações terríveis na minha caminhada ministerial. Muitas perdas de grandes coisas, de muitas coisas grandes. Problemas na empresa, problemas financeiros, problemas
psicológico, de enfermidade na família e tantas outras coisas, mas se houver a unidade entre marido e mulher, não tem problema, dificuldade que abale esta casa. Será uma casa blindada pelo poder e pela glória de Deus. Satanás vai se levantar, Satanás vai colocar-se de pé, Satanás vai querer parar ministério, mas não vai conseguir, porque você está de mão dada. A unidade te fortalece. Eu vejo Deus nesta noite aqui, movendo estruturas. Deus está movendo estruturas. Deus está fortalecendo alicerces familiares aqui hoje, no nome de Jesus. Deus está entrando com mudança, com milagres, e eu creio nisto, eu acredito nisto. A palavra de Deus, ela não vem para qualquer coisa, para dizer não, ela vem e faz aquilo que lhe apraz. A vontade de Deus é trabalhar aonde você não consegue, é mover aonde você não pode, é trazer o que você não pode trazer, é operar o que você não pode operar. Deixa Deus trabalhar a seu favor. Perdoe. Não deixe para falar depois. Fale agora. Diga agora. Porque o amanhã não pertence a nenhum de nós. Deus está no controle de tudo. Para você chegar aqui, Deus estabeleceu coisas tremendas na tua vida e na tua história. Mas quando nós olhamos em algumas circunstâncias, nós precisamos parar, analisar, pensar um pouco mais, porque a nossa geração não para, não tem paciência para analisar as coisas. Perceba que ninguém consegue mais ouvir uma mensagem no WhatsApp de 1 minuto. Quando alguém manda uma mensagem de 1 minuto, olha a nossa cara. 1 minuto, meu Deus, parece que 1 minuto é uma eternidade. Ó, não aguento ouvir uma mensagem em 1 minuto. Se alguém manda 2, nem ouve. Aí agora inventaram o acelerador de mensagens. Tem gente que escuta no 5. Eu não sei nem como que entende aquilo. Eu queria entender como é que você consegue entender a fala tão correndo. Porque a gente não quer. Porque a gente não valoriza tempo de estar perto, de conversar, de abraçar, de ouvir. Sabe, cada momento na sua casa, de sentar à mesa, toda a família, todo dia, não tem preço. Cartão Mastercard sem limite é 0, não é nada, diante de estar na mesa com quem amamos. Jesus está entrando e curando aqui nesta noite. E a cura é interna. E sabe que essas enfermidades internas são geradas por nossa ignorância. Porque nós batemos o martelo e dizemos, eu sou assim, não mudo. Muda. Se você mudar, você melhora. Eu não cedo, ceda. Se você ceder, você melhora.
Deus me entende. Claro que entende. Mas Ele quer que você melhore. O nosso viver. Eu pensava, pela vida que eu vivia no mundo, sendo um moço criado dentro de um lar evangélico. Aos 12 anos saí da igreja, fui para o mundo, fui para as drogas, para o crime, fui preso. Quase me mataram. Eu achava que 25 anos para mim, eu já era avô. Ó, que pensamento de nécio. Se eu chegar nos 25, está pela ordem, mano. Porque eu vi os amigos morrendo com 15, com 20, com 22, com 23. Raramente chegavam a 25. Aí Jesus entrou na minha vida de novo. Mudou a minha história. Eu já estou nos 54. Que Deus misericordioso é esse? Para de murmurar, de reclamar do que tem, do que Deus te deu. Valorize. Não reclame daquilo que Deus colocou na tua mão para você cuidar e zelar. Zele com amor. É rebelde, mas é teu. Ele é difícil, mas Deus que te deu. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. E o tempo hoje que Deus preparou para nós é um tempo de reflexão e pensarmos o que Deus tem nos dado no tempo como presente. Fica de pé comigo, por gentileza. Tem coisas que é Deus quem vai fazer. É só Deus que vai fazer. Mas existem coisas que Deus não vai fazer. Diga comigo, quando Ele não faz, é porque está ao meu alcance de fazê-lo. E quando essas coisas estão ao nosso alcance, ao alcance das nossas mãos, o Espírito Santo nos impulsiona, vai, faz, fala, eu estou contigo, vai lá, eu vou te honrar, vai lá. Deus hoje entra e muda a atmosfera. Deus vai mudar a atmosfera. O que o inimigo achou que ele obteria êxito, hoje cai por terra em nome de Jesus. Digam comigo, hoje cai por terra em nome de Jesus. Posso orar? Com a permissão do anjo da igreja, vem aqui à frente, eu quero orar por você, vem.